Oi, pessoal, eu sou a professora Antônia, de língua portuguesa. Nesta aula, nós vamos ver uma maneira bem simples, bem básica e muito eficiente de fazer a tese, de construir a tese da redação do Enem. Tá? Então, vamos ver como isso funciona. Então, tese é uma palavra que vem do grego, que significa proposição. O ato de propor alguma coisa, uma sugestão. Então, até o final da aula, você vai perceber que esse significado também se aplica à tese na redação do Enem. Então, vamos lá no próximo slide. Então, a tese na redação do Enem é a situação problema, é o tópico frasal da sua redação, é a ideia central. Sem a tese não existe o texto dissertativo argumentativo, porque nesse tipo de texto você tem uma tese para ser defendida nos parágrafos seguintes, né, de desenvolvimento. Então, se não tiver a tese, você está fugindo da tipologia textual, então você tem que ter muito cuidado, saber o que é a tese e como construir, ok? Então, é a parte mais importante do texto. Então, é o que você vai expor e defender através de argumentos. É a sua opinião. A tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema que é proposto pela banca. E, acima de tudo, é um posicionamento crítico, é o seu ponto de vista, mas esse ponto de vista tem que ser exposto de maneira crítica, é a maneira que você está se posicionando em relação, né, ao tema. O que significa isso? Esse posicionamento crítico a respeito do tema, né? Significa que você não vai se ater ao senso comum, ou seja, você não vai colocar no seu texto, né, a maneira que as pessoas em geral pensam sobre o problema, sobre a problemática. Então, você vai ser original, crítico e reflexivo, né? Demonstrar autoria ao expor a sua opinião, né? Demonstrar que você é o autor do texto, mas isso de forma impessoal, né? Inclusive, né, no texto, nesse tipo de texto, você não pode colocar a primeira pessoa, principalmente eu acho, eu acredito, né? Se você fizer dessa forma, você não vai estar, né, se posicionando criticamente a respeito do tema. Então, vamos lá na formulação da tese. É por meio da tese que você vai indicar logo na introdução, né, que a tese fica na introdução, o que será exposto nos parágrafos seguintes, né, o que será argumentado nos parágrafos seguintes, defendido. Então, eu coloquei aqui umas dicas, né, do que você deve pensar, refletir na hora de fazer a sua tese. Primeira, né, a situação real. Então, você vai ler os textos motivadores, né, 4 textos motivadores. Nesses textos, em todos eles, vai falar sobre o mesmo assunto. Então, você vai escrever no seu texto o mesmo assunto que você viu lá nos textos motivadores. Então, você vai pensar a situação real daquela problemática, do tema. Como está aquela problemática na realidade? Como ele se apresenta, né? Como aquele problema está se apresentando na realidade. E você vai pensar em uma situação ideal para aquela problemática, ok? Então, se você pensa na situação real em que se encontra o problema e procura uma situação ideal para aquele mesmo, para melhorar aquela situação, ok? Então, você vai anotando como se apresenta o tema, a situação real em que ele se apresenta. Qual seria uma situação ideal para aquele problema? O que eu acho do tema?
né? Quando você lê os textos, abre os seus horizontes, né? Aqueles textos motivadores é exatamente para isso, para abrir seus horizontes. Então, você vai lembrar de muitas coisas a respeito do problema. Então, o que eu acho do tema e por que eu acho isso, tá? Então, essas indagações aqui, elas são muito importantes na hora de você formular a sua tese, porque é da sua tese que vem o restante do texto, tá? Então, todo o corpo do texto vai sair exatamente da sua tese. Então, demonstre por meio de 2 ideias a sua opinião, tá? O seu ponto de vista, a sua tese. Então, esse ponto de vista que você tem a respeito, né, do tema, você vai dividir em 2 partes, em 2 ideias. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai defender a sua primeira ideia, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai defender a segunda ideia da sua tese. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos de como você deve colocar a sua tese dividida em 2 partes, em 2 ideias. Então, você apresenta o tema, que é a introdução, né? Você assiste a aula de introdução, os tipos de introdução. Então, você adota um dos tipos, né? A que você acha mais fácil, o tipo que você achar mais fácil. Aí, ponto final, logo você entra com a sua tese, com o seu ponto de vista. Então, você introduz, antes de colocar o seu ponto de vista, um conector, uma conjunção. Que o pessoal do Enem, eles amam uma conjunção, um conector. Tá? Então, você apresenta a introdução, coloca um ponto final e uma conjunção. Essa conjunção vai depender do que você colocou na apresentação do seu tema, tá? Então, pode ser portanto, contudo, entretanto, mas, tá? Então, dependendo da sua apresentação, você vem com o conectivo e coloca o seu ponto de vista, a sua tese. Então, portanto, contudo, entretanto, mas é importante analisar a situação brasileira em tempos de pandemia sob 2 aspectos. Sobre o aspecto econômico e sobre o aspecto político. Então, sobre o aspecto econômico, você vai discorrer, argumentar no primeiro parágrafo do desenvolvimento. E a situação brasileira, né, em termos de pandemia, você vai analisar no segundo parágrafo do desenvolvimento o aspecto político, tá? Então, são 2 ideias. Então, você já tem esse direcionamento, né, para continuar o seu texto. Você não vai ter grande problema, né? Porque você já sabe sobre o que vai falar, né? Sobre o que vai argumentar, sobre o quê. Um outro exemplo. Então, você coloca a sua introdução, né? A apresentação do tema, um ponto final, um conector e, em seguida, o seu ponto de vista. Lembrando que depois do conector, coloque a vírgula, tá? Então, mas o aumento, por exemplo, né? Mas o aumento do número de casos de violência contra a mulher deve-se ao não cumprimento das leis e à falta de políticas públicas de acolhimento às vítimas desse tipo de crime. Então, aqui eu coloquei o meu ponto de vista, e esse ponto de vista, essa tese, eu dividi em 2 partes, em 2 ideias. Então, vamos ver qual foi a primeira ideia. O aumento de número de casos de violência contra a mulher deve-se ao não cumprimento das leis. Tá aqui a primeira ideia. Então, essa primeira ideia aqui eu vou defender no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. A segunda ideia, a falta de políticas públicas de acolhimento às vítimas desse tipo de crime, né? Isso é a causa do aumento do número de casos de violência contra a mulher, ok? Então, tá aqui a minha tese, dividida em 2 partes, né? Em 2 ideias, e cada ideia eu vou colocar em um parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui em uma dissertação, né? Em um texto dissertativo argumentativo, com 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Que é o ideal.
Então, até a próxima aula. Espero que você tenha entendido, que você adote essa maneira bem simples aqui de construir a sua tese na redação do Enem. Até a próxima aula e tchau!